Fala aí, gente, eu Thiago do canal Apenas Assistir. Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos animes que é uma das maiores surpresas, na minha opinião, dessa nova temporada de animes lá na Ásia. Esse anime é transmitido pela Crunchyroll para o mundo, né? O anime se chama Higehiro. Higehiro é um anime que conta a história de Ushida, um trabalhador normal, né? Asiático e que tem por volta de 26 anos. Ele é um personagem que dentro da história ele tem uma certa... Ele quer umas certas coisas na vida dele que ele não consegue. Uma dessas coisas que ele quer na vida que ele não consegue é ter relacionamento com uma colega dele de trabalho. Essa colega de trabalho dele que ele tenta ter um relacionamento, no primeiro episódio é mostrado que ele toma um fora. E a vida dele se cruza com a outra personagem protagonista dessa história que é a Sayu. A Sayu é uma estudante já por volta de 17 anos de idade, enquanto o Ushida tem seus 26, 27 anos. E o Ushida, nessa decepção de ter tomado um fora da sua tentativa de ter uma pretendente, né, uma namorada, essas coisas assim, ele decide encher a cara de cachaça, né, ficar bêbado, ficar doidão. Volta para casa totalmente embriagado, até que ele encontra na rua uma estudante que se oferece para ele, para se ela pode ficar na casa dele. Essa estudante é a Sayu, que fugiu de casa. Ela fugiu de casa, vou falar para vocês, e quem tem spoiler para frente agora. Ela fugiu de casa e ela pediu abrigo a ele. E ela ofereceu esse abrigo, ela quer ficar na casa dele, mas ela está... O que ela quer passar em troca para ele é o corpo, né? Em troca de ele deixar ela ficar em casa. Aí o anime ele retrata muito essas questões de uma questão assim que não tem ainda um relacionamento entre uma pessoa de menor de idade com um adulto dentro dessa realidade do anime. Entendeu? É bem complicado, muita gente torce o nariz para isso, acha que é uma coisa meio errada, né? Mas dentro da história o Ushida ele recusa toda tentativa de relacionamento com a Sayu, que ele diz que ele não se interessa com crianças, que é um menor de idade, né? Que na realidade a Sayu não é uma criança, né? Ela tem 17 anos de idade, não é criança. Mas dentro do contexto da história, na realidade, né, sabemos que um adulto como adolescente não é uma coisa considerada boa dentro dos padrões de lei, esse tipo de coisa. O próprio Ushida tem um certo medo de ele estar brigando uma menor de idade na casa dele sem ser nenhum parente dela, nada disso ocasionar para ele no futuro alguma coisa para a justiça. Então ele sempre fica meio que um pouco amedrontado, né, em relação a isso. Dentro da história, outras pessoas se envolvem nessa situação, né, que é alguns colegas de trabalho do próprio Ushida e também colegas de trabalho da própria Sayu quando ela arranja um trabalho. Na minha opinião, a história é muito bem desenvolvida em relação a muita coisa. Infelizmente, uma coisa que a história peca que poderia ser melhor é a questão assim da adaptação do mangá, do anime para o mangá, que afinal de contas eles cortam muita coisa, que dá a entender que o mangá ele tem aí detalhes que não é abordado no anime, porque o detalhe do mangá que é cortado é na questão contratual do anime. O anime tem um contrato para ter mais ou menos 13 episódios. E já está hoje, estreou ontem, segunda-feira, o 10º episódio. Então o anime só vai ter mais 13 episódios. E vamos torcer para que o sucesso consiga fazer com que tenha um filme desse anime, né? Que tem bastante personagem cativante. Eu acredito que é um anime Higehiro que está chamando bastante atenção pela sua maneira de abordar assuntos polêmicos, né? Que afinal de contas esse relacionamento de menor de idade com um adulto é uma coisa assim bem polêmica mesmo. E essa questão também da questão de alguém oferecer moradia e pedir algo em troca de sexo, essas coisas assim também é algo também que tem que ser retratado. Agora vamos falar do momento que todos esperavam do vídeo, né? A motivação da Sayu ter fugido de casa, que foi revelado no episódio 9 e agora no 10. E agora eu falo para você, spoiler, se você não quer saber disso, você pula o vídeo, ou você dá uma curtida no vídeo e não continua ele até você assistir o episódio. E vou falar para você que essa questão da Sayu ter fugido de casa, ela fugiu
porque ela dentro da escola, ela não era aquele padrão de pessoas que todo mundo espera que ela seja. Assim, até nisso o anime ele é bom. Ele consegue retratar que você não precisa ser igual a todo mundo para ser aceito. A Sayu era um personagem que não se enquadrava, não tinha amizade, várias coisas. E esse episódio 10 mostra por que ela não se relacionava com as pessoas, o jeito que ela agia tinha uma razão. No episódio 9 foi revelado que a primeira amiga que a Sayu fez, infelizmente ela sofria muito bullying. Ela se tornou amiga da Sayu e a Sayu era vista como os outros dentro da escola, como uma pessoa fora dos padrões. E a menina começou a sofrer bastante bullying por se envolver com a Sayu, e aquela questão de preconceito, que a menina usa óculos, essas coisas todas. Sofria muito bullying até que essa menina ela não resistiu a essa pressão toda e ela se jogou de cima de um prédio, né? Uma situação assim de suicídio complicado. É um negócio assim que o anime retratou, né? A história do mangá. É uma coisa polêmica também para a gente parar para analisar, né? Da questão do bullying, da questão da pessoa que sofre isso, como ela consegue agir em relação a isso, e que ela não tem, muitas pessoas não têm ajuda da família em relação ao bullying. Muita gente sofre bullying e fica calado, sofrendo por causa disso. Uma das coisas retratadas, esse é um dos motivos da Sayu ter fugido de casa, que a amiga dela perdeu a vida, tirou a própria vida, e ela simplesmente, quando ela chegou em casa triste com aquela situação, que ela não pôde fazer nada, que ela se sentiu culpada porque a amiga dela, depois que ela se envolveu com ela, com a amizade, a única amiga dela morreu desse jeito, e a própria mãe dela, em vez de apoiar ela, simplesmente ficou com medo, falando que se ela tinha matado a própria amiga. Vê que situação difícil, né? Aí você fala para você, isso já não é um motivo uma pessoa fugir de casa, a própria família, em vez de apoiar, não apoia. Aí você vê dentro do contexto da história, a família que tinha que apoiar ela só apoia, quem apoia ela é o irmão, né? Aí você fica no episódio 9, né, refletindo até o 10, né, que estreou essa semana, e pensando, pô, ela só tem mãe, cadê o pai dela? Ela só tem mãe e tem irmão, não tem pai? Aí nesse episódio 9 tem uma conversa do Yoshida com o irmão dela, e o Yoshida descobre, né, que o irmão dela revela que, na realidade, outra situação, né, também para ser tratada dentro do anime, né, uma reflexão. Descobre que a Sayu também ela é uma gravidez indesejada em relação à mãe dela. A mãe dela só teve ela para tentar segurar o ex-marido e não conseguiu. Na cabeça da mãe da Sayu, a Sayu é um erro. É alguém que é a prova de que o marido dela não amava ela. Aí você vê, ela joga esse peso nas costas da filha. Que a filha é a prova que o marido não gostava dela. E ainda fala que a filha matou a amiga, e tem muita coisa ainda, né? Em relação também que você tem que parar para analisar, que a Sayu, com toda essa situação, ela ainda desenvolveu com certeza uma depressão. Aí você pensa como esse anime, apesar de parecer meio bobo, né? Muita gente trata com certo desprezo, porque acha que é um anime só para retratar esse relacionamento dos personagens, essa polêmica toda de menor de idade com maior de idade, essas coisas. Aí você descobre que o anime ele retrata bastante coisas sérias. E uma parte legal desse último episódio, na minha opinião, foi aquele momento que a Sayu perguntou para o Yoshida se poderia deitar na cama dele. Ela falou que, afinal de contas, os dois estão há bastante tempo juntos e eles nunca foram tão próximos. E uma coisa legal desse episódio 10, né, que finalmente aconteceu, né, prova, o nome do episódio, finalmente mostrou o pessoal da roda de amizade do Yoshida fazendo alguma coisa decente por ele, né? Porque afinal de contas parecia que os amigos dele, as pessoas da roda de amizade dele só queriam que ele se livrasse da Sayu. Finalmente ele recebeu bastante conselho decente dos amigos dele, que ele falou, se afinal de contas ele está com medo dela voltar para casa, ele deveria apoiar ela, ele deveria levar ela para a mãe dela, conversar com a mãe dela sobre a situação. Ele não deveria abandonar ela. E até um amigo dele fez até aquela proposta e falou, você tem que decidir o que é mais importante para você, se é Sayu ou as outras coisas. Se você gostou desse episódio, você gosta desse anime, deixa a sua opinião. Até o próximo vídeo, obrigado a todos.